Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, Boa noite, professor. Tudo bom? vamos dar início aí, então, à nossa última aula do bimestre, né, para a gente poder tirar todas as dúvidas aí, fazer a segunda parte da nossa revisão, né, que nós começamos na semana passada. O pessoal aí pediu para colocar um material mais sucinto, né? Eu coloquei tanto da aula passada quanto dessa, pessoal. O mais sucinto que eu achei, tá? Eu até tentei fazer alguma coisinha num slidezinho ali, bem simplesinho, e o material de apoio mais sucinto, mais completinho, né? Não adianta ser sucinto e não ter, pelo menos, todos os pontos principais. Então, o que eu achei, eu coloquei para vocês, tanto da nossa aula passada, quanto da nossa aula de hoje. É, no tocante à primeira parte da nossa revisão, que foi a semana passada, nós vimos ali os tópicos das fases do processo, de uma forma bem genérica, que é o que nós vamos ver até o final do semestre, né? Aí nós vimos a fase postulatória ali de sua inicial, os requisitos da inicial, citação, audiência, e fomos até resposta do réu. Nesses pontos aí, pessoal, da aula passada, temos alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, antes da gente passar para os outros tópicos que a gente precisa revisar ainda? Bom, então nós encerramos, né, com resposta do réu. Tá? Dando andamento aí ao fluxo processual, né, nós vamos chegar no final aí da fase postulatória e o início da fase instrutória, que ela vai vir aí com a chamada providências preliminares, né? Então, vamos colocar aí, né? O processo chega para o juiz, ele vai analisar ali se ele tem que reconhecer a revelia do réu. Opa, o réu não apresentou contestação, então eu vou declarar o réu revel, vou informar nos autos se os seus efeitos, tanto material quanto processual, mas principalmente o material, é aplicável ou não. Se não for aplicável, o juiz justifica, normalmente de forma sucinta, né? Mas ele justifica que ele afasta a incidência do efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Apresentada a contestação, o réu aí ele vai alegar preliminares. O autor ele vai ser intimado a se manifestar das preliminares. O réu apresentar alguma questão prejudicial de mérito, por exemplo, a prescrição, a parte autora vai ser intimada para se manifestar sobre a prescrição, ou, né, sobre precisa resolver um outro processo antes de se decidir esse aqui, né, vai suspender o processo, então o autor tem que se manifestar.
Mesma forma, o réu, ele trouxe ali na contestação, quando ele fala do mérito, questões de fatos modificativos, extintivos ou suspensivos do direito do autor, o autor vai ser intimado para se manifestar. Né? Essa manifestação do autor normalmente acaba sendo uma vez só, né? Que o réu, na contestação, pelo princípio da eventualidade, ele já tem que apresentar tudo de uma vez. O autor também, quando vai impugnar, ele tem que impugnar tudo de uma vez, inclusive eventuais documentos juntados, né? O réu trouxe ali, né, algo extintivo, opa, eu paguei, excelência, está aqui o recibo, né? Ou a parte perdoou a dívida, ou perdoou parte da dívida, é, segue um documento que comprova, a parte está cobrando juros abusivos, colocou encargos ali no que ela está cobrando, que não cabem nesse momento, né? A parte pode trazer um cálculo ou alguma demonstração de que aqueles valores cobrados não procedem, né? Juntando documentos aí, então, o autor vai ser intimado para apresentar sua manifestação, que alguns podem chamar de réplica, ou o mais comum, impugnação à contestação. Professor, mas o autor ele pode impugnar, pode trazer novos documentos, né? O professor disse aí um exemplo de que o réu apresentou cálculos na hora de apresentar a sua réplica ou a sua impugnação, o autor traz novos cálculos. Né? Vai ter uma tréplica, uma impugnação da impugnação? Normalmente, não. Nesse caso específico, por atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, elencados na Constituição, trazidos no CPC 2015, lá nos artigos 9, 10, então o juiz ele abre para outra parte se manifestar quanto aos documentos, especificamente quanto aos documentos, juntados pelo autor na sua impugnação. Então, essa impugnação ou essa réplica por parte do autor, ela é feita no prazo de 15 dias, e normalmente essa manifestação aí o juiz pode fixar prazo de 5 dias, 10 dias, né? Normalmente um prazo inferior aos 15 é porque é algo mais, em tese, né, mais sucinto, que é só uma análise de documentação. Aqui também, caso o réu apresente reconvenção, né, a reconvenção é o réu dizendo que ele, por exemplo, não deve valores ao autor, mas quem deve é o autor para o réu. Então, ele faz uma reconvenção, faz toda uma estrutura de inicial, a gente relembrar só o que é. Então, aqui o autor vai ser intimado para apresentar a sua defesa, sua contestação, quanto à reconvenção apresentada. Isso também o juiz vai ter que determinar nas providências preliminares. Um outro ponto também que ocorre é o juiz intimar as partes para sanar algum vício, algum problema aí que de repente impeça o julgamento do processo. Então, eu entrei com uma ação pedindo devolução de valores pagos, porque eu comprei um produto no cartão, em parcelas, e o produto não chegou. Então eu entro com uma ação dizendo, ó, seu juiz, o produto não chegou,
eu quero o dinheiro de volta. E eu junto ali o cartão, a fatura do cartão, dizendo ali, eu paguei ali parcela 1 de 10, 2 de 10. A parte vai ser citada e tudo mais. O que o juiz pode fazer aqui, as providências preliminares? Pode me intimar para que eu apresente, né, as parcelas que já foram pagas, ou se todas as parcelas já foram pagas. Tá? Então, é uma situação aí que, por que ele faz esse pedido? Bom, se eu estou pedindo a restituição total, né, ele só quer ter a garantia de que o total da compra foi debitado do cartão, ou se foi debitado de forma parcial. Ou, aqui faltou a apresentação de algum documento, seja, por exemplo, uma procuração, seja pelo autor, seja pelo réu, você pode intimar para que apresente essa procuração, por exemplo. Né? Aí você não vai conseguir juntar uma procuração, por exemplo, quando a parte ela advoga em causa própria. Né? Por exemplo, o professor advogado tem um problema, ele vai entrar com uma ação contra alguém, eu posso advogar em causa própria, posso eu mesmo ser o meu advogado. Né? Ou posso contratar o outro advogado para que entre com a ação para mim. Até aí tranquilo, né? Nenhum. Aqui acaba sendo mais tranquilo, né? Então, das providências preliminares, nós vamos ter aí, então, 3 possíveis desdobramentos, pessoal. Julgamento conforme o estado do processo, julgamento total ou parcial antecipado do mérito, ou despacho de saneamento e organização do processo. Tá? Então, o juiz ali também vai intimar as partes, as providências preliminares, para informar se tem provas a serem produzidas. As partes informando que não, excelência, não temos provas produzidas, todas as provas estão nos autos, né? No exemplo, não chegou, eu tenho comprovantes aqui, né, de e-mails que eu mandei dizendo, não chegou, cadê? Por cautela, fui até o Procon, no Procon não se resolveu, mas ficou confirmado lá que eu não recebi o produto, juntei as parcelas do cartão, falou, excelência, que simplesmente é de direito, né? Não tenho fato a comprovar. Ambas as partes peticionando, juiz, ou, né, uma das partes pugnando pela produção de provas. E o juiz, como destinatário final da prova, entender que não é necessária a produção de prova, que ele vai colocar de forma fundamentada, ele vai declarar o julgamento antecipado do mérito e vai, normalmente, meter os autos ao contador para eventual custas, se tiver que ser paga custas, e o processo vai voltar concluso para a sentença, para decisão final. Então, aqui se teve uma fase saneadora pequena. Né? Então, aí o julgamento antecipado do mérito. Por que antecipado? Porque não preciso produzir provas, né? Não preciso de dilação probatória. Por isso que ele coloca julgamento antecipado. Uma outra hipótese de julgamento antecipado é a questão da revelia. Então, o juiz reconheceu a revelia, vai intimar o autor, para de repente o autor dizer se tem provas ou se não tem. Caso não, anuncia o julgamento antecipado, com base na revelia, se não houver mais nenhum
controvérsia ser resolvida, algum vício ser sanado pelo autor, e o processo vai também para sentença, que também não vai precisar de uma produção ampla de provas, principalmente se você tiver o efeito material da revelia, que seria aí a presunção de veracidade dos fatos da inicial. Então, esse seria o julgamento antecipado do mérito. Total, que ele pode julgar total, né, todo o processo. Eu fiz um pedido só, ou eu fiz 2 pedidos, nesse meu caso aí da mercadoria que não chegou. Posso fazer um pedido de dano material e um pedido de dano moral, né? Os 2 não tem prova a ser produzida, então declara o julgamento antecipado total e ele faz o julgamento de todo o processo, de todos os pedidos, né? Julgamento antecipado também de fato incontroverso, fato não contestado, né? Então, o autor apresenta uma contestação nesse caso, alega, não, realmente, o dano moral, o dano material ele sofreu, porque eu não consegui enviar mercadoria, vendi mais do que eu tinha em estoque, e, felizmente, não tenho como trocar, não tenho como devolver o dinheiro, enfim, ele reconhece o pedido de dano material, porém ele contesta o pedido de dano moral, né? Aí vai ter pedido de produção de prova do dano moral, por parte do réu, para ouvir o autor, de repente produzir testemunhas, para ver o que aconteceu, se a mercadoria não chegou, mas por que causou um dano moral? Era um presente, ou não, era para mim, mas era para trabalho, ou era para viajar, para lazer, enfim, você vai comprovar a situação fática aí, né, sendo deferido ou não. Então ele pode, esse ponto que o réu aí reconheceu o pedido, ele julga de forma antecipada e o resto, né, a parte contestada, então vai ter aí despacho saneador, produção de prova, sentença. Enquanto a parte não contestada, a parte reconhecida, vai ter sentença antecipada, ali vai ter o julgamento parcial antecipado. Nesse caso, né, transitado em julgado, eu posso executar de forma não transitado em julgado, eu posso executar de forma provisória, transitado em julgado de forma definitiva. Qual a importância de já realizar a execução dessa parte? Né? Transitado em julgado, corre a minha prescrição. Então, eu vou esperar a outra parte para executar tudo junto. Às vezes, outra parte demora muito, a parte delas pode prescrever. Então, de repente, já é interessante fazer a execução da parte em controvérsia, para evitar tumulto, né? Porque você vai ter uma parte de conhecimento, uma parte de execução. Essa execução, então, em autos apartados, né? Autos separados, mas com distribuição por dependência ao meu processo principal, né? Então, vai ser aí uma distribuição por dependência vinculada por de execução de uma decisão que decorreu dali e aquele processo vai continuar. Julgamento do processo no estado em que ele se encontra. Aqui, então, você vai ter o quê? Vai ter principalmente quando o réu alega alguma preliminar. Não, excelência, é ilegítimo, né? A parte está pedindo essa indenização, né? Porém, ela não comprovou que foi ela que pagou, né? Outra pessoa é o proprietário de um veículo, né? Houve um acidente de trânsito, a parte entra pedindo o condutor, que alega ter pago o conserto do veículo,
ele entra pedindo, o réu apresenta ali uma preliminar de legitimidade, porque não é o proprietário, não comprovou o pagamento, não teria assumido a responsabilidade de pagar e não teria o direito de cobrar do réu. O autor não traz documentos, né, não suficientes. O juiz entende que é causa da extinção do processo sem análise de mérito. Então, ele vai aqui extinguir o processo, o autor podendo entrar novamente com a ação, ou o proprietário podendo entrar com a ação, enfim. Falta de interesse, talvez, né? Ou a parte, vamos pegar lá, você vai entrar com uma ação esportiva, né, que envolve direito esportivo, você tem que buscar primeiro a justiça esportiva. Opa, não buscou, então falta interesse. Aqui, pessoal, nós temos o princípio da jurisdição, que ela é inafastável, né? Nenhuma ação, nada que for trazido ao judiciário pode ser afastado. Porém, essa questão da justiça desportiva está na própria Constituição. Então, aqui é uma exceção ao princípio da jurisdição. Na verdade, você tem que buscar uma jurisdição administrativa primeiro, depois buscar a jurisdição efetiva do Poder Judiciário. Salvo engano, você também vai ter uma situação aí de quando vai requerer benefício previdenciário, é pacífico e pela jurisprudência, que tem que ter pelo menos uma negativa de concessão desse benefício. Tá? Então, não tem um indeferimento, né? Falta de interesse. Também extingue. Aqui também ele pode julgar, né, conforme o estado do processo, fazendo a homologação de um acordo, a homologação aí do reconhecimento do pedido por parte do réu, ou homologando a desistência por parte do autor. Né? Veja aí que ele não precisa decidir, né? Ele só vai aí fazer uma decisão de homologação, ou seja, vai reconhecer o estado em que o processo se encontra. Olha, ele está inapto para eu julgar porque falta esse pressuposto, eu vou extinguir. Houve reconhecimento do pedido, houve acordo entre as partes, né, houve desistência, só preciso homologar. Caso não, né, se eu tiver que julgar o mérito, aí vai para o tópico que nós já vimos, que é o julgamento antecipado, ou vai para a questão de decisão futura. E aí nós vamos ter também, né, o último ponto aí desta questão, que é o despacho saneador, ou, como o código coloca, despacho de saneamento ou organização do processo. Aqui, pessoal, só julgamento conforme o estado do processo, ele pode ser parcial? Pode. Né? Se tiver dois réus, por exemplo, uma ação, que a pessoa entrou com uma ação contra o município de Maringá e uma terceira pessoa, ambos como os réus. Foi reconhecida a ilegitimidade do município, porém, a outra parte, o outro réu, foi mantido no polo passivo. Então, aqui ele jogou de forma parcial somente em relação ao município. Né? Então, o momento do estado do processo, conforme ele se encontra, parcial, da mesma forma que pode ocorrer o julgamento antecipado mérito parcial. Sendo o julgamento parcial, tá, nós vamos ter uma decisão interlocutória em ambos os casos. Então, nós vamos ter aí dessas decisões recurso de agravo. Se for um processo, uma sentença, decisão total do processo, mesmo tanto do julgamento antecipado quanto do julgamento conforme o estado do processo, aí vai ser uma sentença, vai caber apelação. Despacho de saneamento
como o nome diz, o juiz vai sanear o processo. Então, nesse despacho, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai resolver as pendências processuais. O réu alegou preliminares, alegou prescrição, o autor apresentou impugnação, o juiz ainda não se manifestou sobre elas, as partes pediram produção de provas, ele também não se manifestou ainda. Então, nesse despacho de saneamento e organização do processo, ele vai fazer isso. Ele vai deferir ou indeferir uma denunciação à lide, um chamamento ao processo, ele vai analisar, deferindo ou indeferindo, uma produção de prova. Aqui ele vai indeferir as preliminares, vai indeferir a prescrição, para que o processo siga o seu curso natural. Ele vai indeferir também a suspensão do processo, quando prejudicial ao mérito. Tá? E quando ele fala das provas, defira a produção de prova documental, data de novos documentos, depoimento pessoal das partes, autor e réu, oitiva de testemunhas, né, as provas que forem requeridas. Prova pericial, já nomeando perito, né, inspeção em loco, como pode acontecer. E ele vai distribuir o ônus da prova. Quem é que tem a responsabilidade de arcar com a prova? Tá? Via de regra, no artigo 373 do Código, o ônus é de quem alega. Então, o autor tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e o réu, os fatos modificativos, extintivos, suspensivos do direito do autor. Então, aqui, defiro as provas, defiro depoimentos, defiro o tipo de testemunha, as quais aí as partes vão ter que ficar qual que é o rol, enfim. A perícia, aqui ele tem que dizer, né, quem requeriu a perícia, quem vai pagar os honorários do perito. Esse despacho saneador, ele sendo proferido pelo juiz, as partes vão ter 5 dias para apresentar eventuais questionamentos, senão ele se torna estável. Tá? Ele pode se tornar extremamente oneroso para uma das partes, a produção da prova. Ele pode fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova, dizendo que a outra parte é quem tem que comprovar. Aqui, nós podemos dar um exemplo, né, do meu caso ali. Eu não recebi a mercadoria. Eu tenho como provar que eu não recebi? Eu trouxe indícios ali, né? Mandei e-mails dizendo que eu não recebi, fui no Procon, né, eu disse que eu não recebi, enfim. Mas eu não tenho como comprovar se eu recebi ou não. A outra parte que vai ter o ônus de comprovar se eu recebi ou não. Então, aqui se tem uma inversão, né, uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse saneamento também, tá, ele pode ser feito pelo juiz no gabinete dele, né, simplesmente fazer o despacho e juntar nos autos. Esse despacho pode ser feito em audiência, ouvindo as partes, coisa que eu nunca presenciei até hoje. E também pode ser feito em comum acordo pelas partes, as partes fazem lá e apresentam para o juiz, e o juiz vai, não sendo lesivo, não sendo extremamente prejudicial a uma das partes, vai aí delimitar os termos que as partes colocaram no despacho de saneamento. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Uma dúvida, algum questionamento, um apontamento? Então, eu falei para vocês aí que um dos pontos, né, que o réu pode alegar
na contestação e que o juiz tem que analisar é a questão da suspensão do processo, né? Então, quando é que eu posso discutir eventuais hipóteses de suspensão do processo, tá? Então, o código vai nos trazer algumas hipóteses de suspensão, algumas não, as hipóteses. Quando a advogada do processo tiver filhos ou adotar filhos e for a única advogada do processo. Quando o advogado, o único advogado do processo, for pai, né, tiver filhos. Quando uma das partes vier a óbito, ou seu procurador vier a óbito, tá? Na questão das partes, você vai ter a suspensão do processo para que se habilite herdeiros, se habilite o espólio, inventariante, se tiver inventário, desde que o direito discutido seja um direito transponível, né? Que é um direito transponível. Então, a parte entrou com uma ação pedindo aí a restituição, né? Esse é o meu exemplo aí, que eu não recebi a mercadoria, entrei pedindo a restituição dos valores que eu paguei. Eu vindo a óbito, os meus herdeiros, eles têm direito aí à questão da herança, do espólio, né, dos bens, e essa expectativa de dinheiro que eu tenho a receber vai fazer parte da minha herança, né? Ela é transmissível aos meus herdeiros. Então, o processo vai ser suspenso para a regularidade do polo com o herdeiro, com o inventariante, se tiver inventário, com o espólio. Não sendo transmissível, né, vai ser extinto o processo. Ah, professor, o que seria uma situação que não seria transponível, né, transmissível? Eu entro com uma ação pedindo medicamento, pedindo uma internação, pedindo uma vaga em escola. Veja que é para mim. Se eu vier a óbito, né, os meus herdeiros, eles não vão precisar fazer, eles não vão fazer o quê com uma vaga na escola, ou com um medicamento, ou com uma vaga no hospital. Então, se for diretamente a minha pessoa, né, se o objeto tiver em relação à minha pessoa, a minha saúde, a minha vida, a minha educação, como eu coloquei aí para vocês, então não tem como ser transmitido para o herdeiro. Neste caso, o processo é extinto, sem análise de mérito. Ah, professor, mas você morreu porque você não recebeu o medicamento. Bom, aí os meus herdeiros vão poder entrar com uma ação de indenização separada, comprovando que atraso do fornecimento do medicamento que levou ao óbito, agravou a doença, levou ao óbito. Se tivesse recebido o medicamento, não teria ido a óbito. Ou se tivesse recebido o adequado atendimento, não teria ido a óbito. Então, nestas situações, eles podem entrar com a indenização, talvez de forma posterior, se quiserem entrar com esse pedido de indenização, com elementos que comprovem aí o direito a essa indenização aí por via reflexa, por ricochete, enfim. E vai ter também aí o principal elemento, né, da suspensão que o réu pode alegar, quando o processo depender de prova que está sendo produzida em outro processo, ou da resolução de fatos de um outro processo, né, da situação, por exemplo, que está correndo um processo crime de estupro, né, de violência sexual, e a parte se sentir ofendida moralmente e entra com uma ação de indenização moral contra essa violência sexual. Então, o processo pode vir a ser suspenso, caso definido pelo juízo, até oitiva
das partes no processo criminal, até sentença no processo criminal, até no mínimo, aí, talvez um laudo pericial que comprove se ocorreu ou não o delito. Uma outra situação, né? Eu reconheço, eu coloco como filho, mas aí depois de um tempo, acredito que não é meu filho, pode ter sido, teve outros naquela mesma noite e tal, né? Enfim, eu entro com uma negatória de paternidade. E a mãe da criança entra com pedido de alimentos contra mim. Eu falo, opa, seu juiz, né, vamos suspender aqui os alimentos, porque tem a negatória de paternidade. Mais uma vez, o juiz pode suspender, como pode não suspender o processo. Aí ele vai dar uma decisão fundamentada em ambos os casos. E, e nós vamos ter aí, né, a questão da intervenção de terceiros, que existe, né, o chamamento ao processo, que falei para vocês na revisão passada, que quando o réu chama para o processo os outros devedores solidários, seja num contrato de aluguel, quando a pessoa entra com ação contra um fiador e há outros fiadores, ou contra o fiador e tem aquele que o fiador presta a fiança, né? Então, quem efetivamente devia. Então, ele pode chamar todas essas pessoas, ou em uma outra ação que exista solidariedade entre os réus, né? No caso, também vai ter a denunciação ali de, que o autor pode apresentar na inicial, o réu pode apresentar na contestação, né? Chamando a presença de um terceiro que esteja vinculado pela lei ou pelo contrato, ou na questão da cadeia da evicção, né? Ah, eu vendi um bem para alguém, e se alguém entra com uma ação contra mim, dizendo que tem vício, opa, eu comprei assim do João, então eu denuncio o João a líder, nós vamos ter uma líder secundária, né? Aí os efeitos de julgamento, da julgamento de improcedência da líder principal, a secundária, ela não é julgada, ela é extinta. Sendo julgada procedente a principal, vai ter aí análise de julgamento de procedência ou improcedência da líder secundária, que aí é a questão da denunciação. A líder. Aqui, por exemplo, a pessoa entra com uma ação contra a minha pessoa, né? A pessoa caiu na calçada em frente à minha casa, entra com uma ação contra mim, porque eu não cuido da calçada, eu não sei ali no município, ou que eu aqui passeio público, né, quem tem a obrigação de cuidar é o município, não sou eu. Aí o juiz pode julgar procedente contra mim, a principal, e pode julgar procedente contra o município, a lide secundária. Tá? Nós vamos ter aí a assistência, ela pode ser simples, onde a pessoa que vem assistir, ela, em ambos os casos, né, tanto na simples quanto na litisconsorcial, ela tem que fazer um requerimento, parte contrária vai poder impugnar, impugnando ou não, vai para o juiz analisar, verificar principalmente o requisito do interesse jurídico. Tá? A diferença aí é que na assistência simples, o interesse jurídico é entre o assistente e o assistido, e na litisconsorcial, né, aqui é quase praticamente uma questão de litisconsórcio efetivo, no qual a pessoa que vai entrar para assistir, ela tem interesse jurídico
com o assistido, mas também vai querer que o assistido ganhe, né? Ou que a outra parte não tenha êxito na sua demanda. Tá? Nós vamos ter aqui também, como intervenção de terceiros, a desconstituição da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica não tendo condições de arcar com o pagamento, né, de um contrato cível, demonstrada aí fraude, má-fé, que ela dilapidou o patrimônio para não pagar os credores, né, os sócios se enriqueceram, eu posso desconstituir a pessoa jurídica, ou seja, eu posso trazer para o processo os sócios para responder com o seu patrimônio sobre essa dívida, tá, da pessoa jurídica. Isso também tem aí sua aplicação no Código de Defesa do Consumidor, relações tributárias, trabalhistas e aí o artigo do Código Civil, que foi o que eu falei para vocês da fraude, da má-fé. Artigo 50, 51 do Código Civil. O Código de Processo Civil também, quando ele fala da desconstituição da pessoa jurídica, ele fala que pode ocorrer de forma inversa. Então, aí entra com ação contra alguém, uma pessoa física, e ela sendo sócia de uma pessoa jurídica, né? Todo o patrimônio dessa pessoa esteja nessa pessoa jurídica, por exemplo, eu poderia trazer ao processo a pessoa jurídica para responder por este débito. E aí a última forma de intervenção de terceiros, né, é o amicus curiae, o amigo da corte. Aqui então nós vamos ter o quê? O Poder Judiciário chamando, né, aceitando aí pessoas que tenham conhecimento de causa, que defendam uma determinada temática para auxiliar no julgamento de uma determinada causa. Quando nós tivemos o julgamento do aborto anencéfalo, né, ou, tecnicamente mais correto, interrupção da gestação do anencéfalo, nós tivemos ali a Igreja Católica como amigos, não só a Igreja Católica, né, as igrejas católicas, evangélicas, etc., como amigos curi, nós tivemos outras associações, né, tivemos vários amigos curi que participaram ali, né, para trazer o seu conhecimento, para trazer o seu posicionamento, o seu ponto de vista referente àquela temática específica. Salvo engano, quando se julgou também a ADI da questão da utilização ou não de células tronco embrionárias congeladas, né, para pesquisas, também teve a utilização da intervenção do terceiro de amicus curiae. Bom, e o último tema aí que nós temos que verificar são as chamadas tutelas provisórias, né? Tutela antecipada, tutela cautelar. Eu falei para vocês na aula que nós vimos, ambas possuem natureza de tutela provisória, né, que elas podem ser revistas a qualquer momento. Elas possuem um procedimento específico quando ela é antecedente, ou seja, eu apresento o meu pedido de tutela de urgência ou da minha tutela cautelar antes de ajuizar a minha ação principal, ou eu apresento ela de forma incidental, pode ser junto à petição inicial, ou no decorrer do processo.
Tá? Então, nós vamos ter aí como requisitos da tutela antecipada a questão da plausibilidade do pedido e do risco de dano ao resultado do processo. Por quê? Porque eu quero antecipar que eu vou ganhar lá na frente. Então, eu vou entrar aqui com uma ação pedindo alimentos. Não, é meu pai, não está pagando alimentos, eu preciso do dinheiro. Só que, seu juiz, eu preciso desse dinheiro agora, não lá na frente, depois de citação, audiência, contestação. Enfim, eu preciso dele agora. Então, eu faço um pedido de tutela antecipada, que ele antecipe os efeitos da decisão de mérito. Então, eu tenho que demonstrar a plausibilidade. Opa, ele é meu pai, né? Ele não paga alimentos, eu moro com a minha mãe. E o risco é o resultado do processo. Se eu não receber, eu posso vir a passar necessidades, posso vir a passar fome, posso vir a morrer. Enfim, alguns exemplos extremos, né, da questão da morte, mas para demonstrar o resultado útil do processo. Né? Então, o juiz pode deferir, pode indeferir. Nesse caso específico, o exemplo que eu dei para vocês é quando ela é incidental, né, que eu já estou pedindo junto com todo o meu pedido principal. Então, na minha inicial, eu faço um tópico da tutela antecipada, tutela provisória, de urgência. Tá? Aqui, sendo deferido ou indeferido, cabe agravo e o processo segue. Tá? Podendo ser deferido de plano, quando eu apresento, ou após a oitiva do réu. Tá? Tem essas possibilidades. Em ações coletivas, não me engano, vocês já viram ações coletivas, né? Acho que quando viram direitos difusos, lá na lei da ação civil pública, mandado de segurança coletivo, né? Tem lá, da ação civil pública, se você não me engano, no mandado de segurança coletivo tem. Você tem que ouvir a administração pública, a autoridade coatora, em 72 horas, para daí deferir o, ou indeferir a tutela de urgência, a tutela antecipada. Então, aí é uma oitiva do réu obrigatória pela lei. Não o sendo, o juiz pode deferir ou indeferir ou chamar o réu para que o réu se manifeste. Tá? Já peguei ações aí, mesmo de natureza individual, que o juiz aplicou de forma analógica no mandado de segurança individual e chamou o município aí para se manifestar em 72 horas. Sendo de caráter antecedente, então eu vou apresentar uma petição inicial mais sucinta, né, com parte sucinta dos fatos, parte sucinta do meu direito, já vou trazer o meu valor da causa somado ao meu pedido de tutela de urgência antecedente e do meu pedido principal, porque depois eu vou emendar a inicial, trazendo todo o meu pedido, e daí lá na frente eu não irei pagar mais custas, só pago as custas aqui, neste primeiro momento. Juiz deferindo a minha tutela antecipada antecedente, não sendo agravada, a decisão se torna estável, podendo aí, no prazo de 2 anos, ser revista essa decisão por ação própria. Ou também no decorrer aí da discussão do mérito principal da ação, né, com o julgamento da improcedência, por exemplo, pode ser. E a tutela cautelar, ela possui, como o nome diz, a intenção de acautelar um direito, evitar um dano ao direito. Né? Então, eu tenho dinheiro a receber numa empresa,
e eu fiquei sabendo, eu tenho indícios, tenho provas de que a empresa começou a dilapidar o patrimônio, começou a vender tudo para não pagar, dar o calote. O pessoal fala aí, anoiteceu, mas não amanheceu. Então eu entro com uma ação cautelar, né, um pedido cautelar, pode ser antecedente, pode ser incidental. Cautelar porque ele vai acautelar, né, ele vai garantir o meu direito lá na frente, né, a satisfação ou não do meu crédito. Né, ele cautela, ele faz um arresto, um sequestro de bens, de valores, e vai ficar ali sendo julgado procedente, sendo julgado improcedente. O meu pedido principal, né, vai ser deferido ou para uma das partes a liberação do bem, seja para a empresa, seja para mim, autor. Né. Aqui também de natureza incidental, vai ser dentro da ação, então vai ter toda aquela questão de já fazer esse pedido cautelar, né? De repente eu sei que tem um protesto, então para me evitar maiores danos, porque esse protesto foi irregular, eu entro com uma ação de sustação de protesto, é uma cautelar de sustação de protesto, antigamente ela existia, né, tinha todo um rito próprio, hoje ela cautelar é genérica, né, então vou dar o nome aí de sustação de protesto, porque o protesto é irregular, por ter sido irregular eu vou entrar com o meu pedido de dano moral. Posso entrar assim, já colocando tudo de uma vez, ou eu posso entrar primeiro com a minha cautelar de sustação de protesto, vai, o réu vai ser citado, vai apresentar defesa, e acabando aí, tendo a decisão da tutela cautelar, eu, autor, vou ter um prazo para emendar a inicial, para apresentar o meu pedido principal, no meu caso aí, dano moral, que eu elenquei para vocês. Né? Então, pessoal, em regra, em resumo, tá? Juntando o que nós vimos a semana passada, que foi a questão postulatória, e hoje com esses detalhes, né, da fase instrutória, da suspensão e da tutela provisória. Aí eu falei para vocês as tutelas provisórias de urgência. Né? Vamos ter uma tutela provisória também que é de evidência, que aí o código vai trazer situações específicas que essa tutela de evidência ela pode ser requerida. Evidência porque é evidente o direito do autor. O réu está protelando de forma indevida, né? E tem algumas outras hipóteses ali. Né? O meu direito é só por provas documentais, né? Ou se tornou alguma coisa em controvérsia ali, o juiz já pode também determinar uma questão aí de tutela de evidência. Então, somada a essas situações aí, fecha-se aí a nossa revisão do conteúdo do nosso primeiro bimestre. Então, do que nós vimos hoje e o que vimos semana passada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um comentário? Alguém tem um questionamento? Agora é a hora, porque daí semana que vem, né, quarta-feira é feriado, dia 21 Tiradentes, e daí na quinta-feira já começa o período de provas, né, que vai até o dia 28. Daí seria a nossa aula, mas vocês vão estar em prova. Então, agora aí é o momento final para dirimir alguma dúvida, fazer algum questionamento, fazer algum apontamento. Bom, pessoal,
Encerrada, então, a nossa revisão, tá? Vou fazer uns avisos finais aqui. Aqueles que não fizeram as atividades ainda, tá? O professor ainda não corrigiu, por isso que o professor vai deixar esse aviso. Tentem postar as atividades, tá? A avaliação, postem ela até o dia 28, né? Não vamos perder o prazo para não precisar fazer substitutiva. As atividades aí o professor vai estar aceitando, até também a data da prova. Para aqueles que não conseguiram postar por problema, ter entrado depois, ou ter dado algum problema de sistema, enfim, tá? O professor fica à disposição se alguém tiver alguma dúvida para chamar pelo WhatsApp, vocês têm os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail. Né? Aqueles que participaram da palestra do professor Elimar, meu agradecimento, né? Ele nos trouxe vários conhecimentos, e fica aí o convite, né, que nós temos na faculdade o grupo de pesquisa, que a gente faz artigos, faz debates na temática, por exemplo, da palestra do professor Elimar. Aqueles que tiverem interesse de participar, manda um e-mail, manda um WhatsApp, né, pelos contatos que vocês têm aí da faculdade. A gente vai conversando, a gente se reúne o grupo uma vez por mês, ou presencial na faculdade, se tiver presencial, ou pelo Meet, enfim, tá? Então, são esses os meus recados. Boa noite a todos, então. Boa prova e até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.